Olá, meu nome é Clarice Calixto Dutra, meu nome artístico é Clarice Dutra. Eu sou poetisa, contadora de histórias, professora por formação. Atualmente eu resido na cidade de Brejo do Cruz, Alto Sertão Paraibano, que é a terra onde nasci e também é a terra dos meus pais. A minha infância foi uma infância comum, tranquila, uma infância cercada por muita literatura. Eu sempre tive muito gosto e muito prazer pela arte literária, mesmo quando eu ainda não era alfabetizada, sempre tive muita afinidade com os livros. E na minha infância, eu tive uma infância comum, como qualquer criança, nordestina, paraibana, sertaneja, de brincadeiras simples no quintal de casa e também muito inclinada à poesia, já desde pequena. Nasci em 6 de abril de 1990, atualmente estou com 31 anos de idade. Nasci aqui em Brejo do Cruz e mantenho os mesmos hábitos da infância, enveredei pelo caminho das letras também, a minha formação em letras, com habilitação em língua portuguesa, e eu sempre tendenciono a direcionar os meus estudos à arte literária, que é o que me dá prazer, que é o que me realiza, que é o que eu gosto de ler, de fazer, de compartilhar e de aprender cada vez mais. Então, eu escrevo desde os meus 14 anos de idade, de forma informal, não profissional, e a partir do curso de letras, licenciatura plena em letras, eu fui aperfeiçoando um pouco mais essa minha escrita. Nunca tive pretensão de ser uma grande escritora, mas sempre gostei e tive como hábito escrever poesias, contos, enfim. E aí esse processo começou lá na minha adolescência, pré-adolescência, e até hoje eu mantenho esse hábito. Também já apliquei esse hábito em sala de aula, quando professora, porque acredito que a arte literária, a poesia, ela não só traz aprendizado, mas ela sensibiliza o ser humano. É uma arte que proporciona prazer, é uma arte que pode abordar todas as mazelas humanas, todas as vitórias humanas, as conquistas, os medos, os desejos, os sonhos. E eu acredito que a vida pode ser mais bela e pode ser mais interessante através dos olhos poéticos. Então, eu sempre procurei, quando educadora, levar também essa arte para a sala de aula, para as vivências dos meus alunos. Então, na área cultural, o meu foco é poesia ou contação de histórias. Eu também escrevo contos, mas até o presente momento não tenho nenhuma publicação. E desde 2016 que eu venho participando de alguns projetos, alguns editais culturais, a partir de algumas parcerias com amigos da cidade de Salvador, na Bahia, que foi onde abriu a porta para as minhas primeiras publicações oficiais em livros. Então, sou envolvida com essas atividades desde a minha infância, na verdade, que foi onde eu comecei a ler, desde que fui alfabetizada, e a partir da leitura fui instigada, me veio o desejo também de escrever. Como atividade de formação, como dizia anteriormente, já ofereci sim em sala de aula quanto professora para os meus alunos. Para mim é até um pouco difícil dizer quais trabalhos mais significantes eu já realizei, porque todos têm um significado especial, têm o seu valor e têm o seu impacto na minha formação cultural e na minha vivência com a arte. Mas acredito que posso destacar a minha participação na Antologia Poética Internacional da Cogito Editora, em Salvador, Bahia, onde eu tive a oportunidade de publicar pela primeira vez um texto meu.
né, intitulado Letra e Melodia. Então eu acredito que esse trabalho aqui foi e sempre vai ser o grande divisor de águas na minha produção poética e literária. Além desse trabalho também eu posso destacar as minhas participações em Mulher Poesia Volume 2 e Volume 3, também pela Cogito Editora, né, através da parceria com um grande amigo, escritor, jornalista e editor, Ivan de Almeida, né, e também em outras participações de projetos culturais, também lá na cidade de Salvador, Bahia, né, que foram pessoas que me deram a oportunidade de mostrar um pouco da minha arte e de participar e de me integrar a esse meio, né, artístico-cultural voltado à produção poética. Aqui, especificadamente, meu trabalho foi mais voltado para a sala de aula, quando educadora, né? Atualmente não estou em sala de aula e hoje eu estou buscando as oportunidades de mostrar um pouco da minha arte aqui no meu estado, né? Até então eu não havia tido oportunidade de fazer isso e acredito que é um processo e é importante essa visibilidade para que a gente possa crescer, para que a arte possa alcançar cada vez mais pessoas, né? Principalmente em momentos como que estamos passando, estamos atravessando e vencendo, que é a pandemia. Acredito que os principais desafios para a execução das minhas atividades antes da pandemia seria um deles, o fator tempo, né? Não ter por muitos momentos o tempo necessário e oportunidade de mostrar o meu trabalho. A pandemia afetou bastante as atividades, principalmente por causa do distanciamento social que se fez e se faz necessário ainda até hoje. E como a poesia é algo que, no meu ponto de vista, precisa desse calor humano, do contato, esse distanciamento social e o caos que a pandemia trouxe inviabilizou muitas atividades, inclusive a oportunidade de reuniões, né, justamente de formações presenciais, quer seja em sala de aula ou fora de sala de aula, esse contato, esse calor humano para essa partilha e essa produção poética. O processo de retomada das atividades ainda está caminhando, estamos chegando a quase 2 anos de pandemia e não é fácil esse retorno ainda precisa de cuidados, né? Precisa da imunização das pessoas, precisa sempre da conscientização das pessoas. Então, hoje existe a flexibilização, já não é tão restrito o contato entre as pessoas, mas ainda se faz necessário. Então, eu diria que esse processo de retomada das atividades está encaminhado. Então, tendo em vista que a pandemia impossibilitou justamente esse contato entre as pessoas e a realização de diversas atividades, todas as medidas possíveis e cabíveis de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde, né, estão sendo tomadas desde o princípio, principalmente distanciamento social e uso de máscaras e, sobretudo, a vacinação, que até o presente momento é o que nós temos, né, dispomos para combater esse mal. Com relação à premiação com recursos públicos federais, estaduais ou municipais, eu fui premiada uma única vez, também pela ocasião da Lei Aldir Blanc, aqui no município de Brejo do Cruz. Caso seja premiada com o edital Wilson Leal, eu pretendo utilizar o recurso para fazer uma publicação de um livreto de poesias no qual estou trabalhando, em que eu abordo alguns personagens que, no meu ponto de vista,
se destacaram positivamente em meio a essa problemática da pandemia do novo coronavírus. Meu maior sonho enquanto poeta e contadora de histórias é poder levar um pouco dos meus conhecimentos, dos meus sentimentos e da arte poética, quer seja em sala de aula ou fora de sala de aula, para as pessoas, tendo em vista que, assim como na minha vida, a poesia teve um diferencial positivo muito grande, muito significativo, eu acredito que ela pode ser um divisor de águas também na vida de outras pessoas, de crianças, de adolescentes, porque é arte e a arte ela merece ser vivida, bem compartilhada, experienciada por todas as pessoas, independente de classes sociais e de qualquer coisa que as diferencie.